Então, boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação nesse webinar. O objetivo aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre a revolução do backup, como a gente está dentro da nossa infraestrutura, colocando a IA para ajudar a gente no dia a dia e tem uma interface bastante forte com a questão de cibersegurança. E aqui a gente bateu um papo. Bom, queria agradecer o Braga para fazer esse papo comigo hoje. Eu vou falar um pouquinho rapidinho da Net Consulting, para quem não conhece ainda. A gente é uma empresa que está muito focado na questão de cibersegurança, governança de dados, além de fazer projetos também de infraestrutura. Que problema que a gente está focando hoje para resolver? Tem um estudo da Statista que foi publicado no primeiro semestre desse ano, que está dando uma projeção de custo do cybercrime até 2029 chegar a 15,6 trilhões de dólares. Se você somar aí de 24 para frente, né, passa dos 60 trilhões de dólares, que é o custo estimado com eventos de cibersegurança. Bom, a Net Consulting tem um esforço gigante dentro daqui da nossa empresa para reduzir esse risco dentro dos clientes. Então, a gente tem o foco de redução de risco de ataque, o impacto no negócio que esse ataque possa vir a trazer, com a parte de aprimoramento de governança dos dados das empresas, e o assunto de backup e continuidade de negócio está dentro dessa questão de governança. Para fazer isso, a gente tem 3 pilares que a gente baseia o nosso trabalho, né? O primeiro pilar é cyber, que tem muita tecnologia por trás do que a gente fornece. A questão de governança de dados, que é justamente como é que eu trato o meu dado, qual dado é importante, né? Se eu estou preocupado com roubo, aí que não só a questão de cyber, mas questão de governança de dados contra roubo de informação de próprio pessoal interno, propriedade intelectual e por aí vai. E a questão de proteção de dados, que é o assunto que a gente vai discorrer um pouquinho hoje. Aqui é um outro estudo pela Statista também, com uma visão da Ivory Capital. Tem um histórico da quantidade de ataques que teve até 2023. E dentro desse cenário, que está em verde escuro, é ataque de phishing. E o que está em verde um pouquinho mais claro, lá que está em 2023, 13,45, é a questão de ataques financeiros. Tem uma evolução aí de 2016 para 23 crescente. 24, tudo indica que vai ser pior, porque o pessoal está cada vez mais agressivo com relação aos ataques, porque está dando dinheiro. Tem uma previsão, custo estimado até 2025 de 10,3 tri dólar. É muita grana, né? E muito dinheiro perdido nas empresas. Tem uma visão de número de ataques cibernéticos no Brasil, né? Lá é nível global, mas aqui é um recorte Brasil. De 22 para 23 diminuiu, uma queda de 41%. Na quantidade diminuiu, mas a assertividade dos ataques, a taxa de sucesso dos ataques melhorou. Não é uma boa notícia, né? Depende muito da visão que você tem. O Brasil hoje, na América Latina, é o número 2 em quantidade de ataques, México em primeiro, Colômbia em terceiro, e a quantidade de ataques é 103 mil ataques que a gente teve no ano de 23. Aqui tem outra visão, também cenário global, tá, pessoal? Onde a gente tem a distribuição de ataques agrupado pelo tamanho do faturamento das empresas, onde a gente tem essa concentração de pontos em azul, faturamentos acima de 50 milhões de dólares ano, e em vermelho até 50 milhões de dólares ano. O que a gente consegue ver nesse gráfico é que as empresas maiores, com maior faturamento, têm um prejuízo, né, com relação aos ataques, na faixa ali de menos de 1% do faturamento. Quando a gente olha na curva de cima, a gente verifica que a quantidade de ataques é muito maior e a taxa de sucesso desses ataques também é muito maior. E aí, para mim, está ligado diretamente à maturidade em cibersegurança com relação à governança de dados que as PMEs têm. Tem uma observação ali que as PMEs foram vítimas de 89% de todos os eventos de perdas cibernéticas que excederam 10% das receitas anuais. Pessoal, perder
10% da receita anual por um ataque, né, que você não estava prevendo, dependendo do tamanho do buraco da situação da empresa, você pode quebrar. Então é um cenário que cada vez mais a gente vem se preocupando, a gente está fazendo um trabalho forte de conscientização para o pessoal enxergar esse risco, e a partir do momento que a pessoa enxerga o risco, aí tudo bem, ela vai tomar a decisão que ela acha que é mais adequado para cada negócio. O problema aí é, não tenho problema, não tenho risco, e depois vem uma porrada dessa com relação à parte de roubo de informação, perda de operação e por aí vai. Passar a bola para o meu amigo Braga, para ele tocar daí, e a gente vai fazendo um bate-bola. Perfeito, Evandro. Obrigado. Quando a gente olha um pouquinho nessa era de cyberataques, tá? Tem um número aqui que é bem relevante, que hoje 75% das empresas sofreram pelo menos um ataque de ransomware no ano passado. Várias delas relatam ter sido atacadas mais de uma vez, que é uma vez atacado não significa que ela está livre de novos ataques, não significa que ela corrigiu um problema e voltar à produção não significa que está tudo ok, tá? Isso aí é um dado que está no relatório Trend Report aí desse ano já, que a Vim publicou, e no final dos slides tem aí para vocês poderem acessar depois, baixar o relatório e dar uma estudada. Tem vários valores bem interessantes lá. Outro dado bem importante, conforme o Evandro comentou, né, os autores das ameaças estão vencendo, os ataques estão sendo mais assertivos. Um dado que não aparece aqui é que o backup hoje ele já é alvo em 90% dos ataques, então os atacantes estão correndo atrás dos backups também, porque o backup é uma das maneiras mais eficientes hoje de poder se recuperar de um ataque de ransomware, tá? Comentário aí, complementando a Claro. ideia, né? Quando a gente está vendo uma anatomia de um ataque, o primeiro alvo, quando um atacante está na sua rede, o objetivo dele é que você não se recupere. Normalmente o pessoal tem um backup, pode ser de forma adequada ou não, mas o primeiro ponto que o pessoal vai atrás é: eu preciso pegar o backup. Se eu pegar o backup, a minha taxa de sucesso como atacante multiplica por N vezes. Então, por isso, esse papo de hoje aqui é bem relevante, pessoal. Exato. Então, das empresas que foram atacadas aí no ano passado, só para vocês entenderem, 81% das empresas pagaram resgate. Tá? Um outro dado interessante que pouca gente coloca na ponta do lápis, e tem no relatório, tá? Uma explicação mais detalhada desse dado, é esse número de 68%. 68% é o impacto financeiro atribuído a outros custos do não pagamento do resgate. Por exemplo, o resgate que você paga é só um valor ali, porém, todo o custo de colocar um ambiente no ar, o custo em ter que providenciar hardware, software, ter que realmente fazer uma vasculha, pagar talvez ali uma análise forense do ambiente para tentar entender como que esse ataque aconteceu, todo esse custo não é colocado na ponta do lápis, né? Fora a reputação da empresa. Isso é um custo que pouca gente avalia. Então, 68% do custo de um ataque, ele é um valor que está além do que foi pago no resgate. Mais de 1.900 ataques de ransomware no ano passado ocorreram somente em 4 países, que foram os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha. Brasil, como vocês viram, foi responsável por 1.300, eu não acho que é um número tão distante, mas o ransomware realmente está chegando para ficar e é uma ferramenta muito usada por atacantes. Outra coisa muito interessante é o tempo de recuperação de um ransomware. Não é fácil. Olhando esse gráfico aí rapidamente e fazendo um resumo dele, né, as empresas levam mais ou menos 3 semanas para falarem assim, olha, estou recuperado, né, e o incidente acabou. Eu coloquei tudo no ar de novo, não tenho risco de ser atacado novamente, consegui descobrir qual foi a falha do meu sistema. E como eu tinha comentado ali alguns slides atrás, só colocar um sistema no ar não significa que você está imune. Então, realmente, se recuperar de um ataque, de um incidente, leva um pouco mais do que isso. Uns números eu falo que são assustadores, é que 25% das empresas levaram em 2 semanas e 1 mês para se recuperar de um ataque, para colocar seus sistemas no ar, para colocar os arquivos de novo, para falar, olha, eu não vou ser atacado novamente. Isso é preocupante. Finalizando essa onda de dados para vocês, a gente fala muito na Vim, é que assim, você tem que se certificar de que você tem tudo pronto e testado para uma recuperação rápida, porque ter só o backup é só uma das ferramentas, ter um ambiente de disaster recovery
é outra estratégia. A gente pode criar várias estratégias, mas nós temos que criar as estratégias, temos que testar essas estratégias, saber quanto tempo isso leva e tem que ter sempre um plano B, porque ninguém sabe quando vai ser atacado, como vai ser atacado, e o impacto que isso vai causar dentro da empresa. O CISA, que é uma agência de cibersegurança dos Estados Unidos, tá? Ela tem ali uma premissa bem interessante. Resolva ser resiliente, preparando-se e investindo em resiliência hoje mesmo, tá bom? Complemento aqui, há um mês atrás, mais ou menos, estive participando de um congresso que a Fiesp promoveu, justamente falando na questão de cibersegurança. E dentro desse workshop, do evento, teve um depoimento do diretor da Polícia Federal. Então, ele teve duas informações lá que eu achei relevante. Né? Uma delas é que vai ter um brasileiro na Interpol. Primeira vez que acontece isso, bem legal. E outro ponto, né, mais dois na realidade. Outro ponto é que existe uma preocupação gigantesca do Estado brasileiro com relação a eventos de cibersegurança, porque isso pode virar uma guerra digital. A guerra digital já está aí. O governo está sendo atacado por diversas vezes além das empresas e eles estão muito preocupados com isso. Existe um esforço gigantesco, mesmo dentro do Congresso Nacional, todas as forças governamentais para evoluir a maturidade tecnológica e relacionada à parte de cyber no Brasil, inclusive da população, empresa e Estado. Existe um movimento forte com relação a isso. Outro ponto também que eles bateram muito forte, você tem um slide que você falou, 81% das empresas pagaram. A orientação que eles passaram é: não paguem, ligue para a Polícia Federal. Por quê? Eles têm um time que eles criaram para receber as denúncias de forma anônima, você não precisa se identificar, falando que você foi invadido, aconteceu esse tipo de problema, e isso ele falou que é super importante, porque a partir daí eles estão criando bases de conhecimento para preparar, aí não é só o Estado, né, mas para preparar todo o ecossistema que trabalha com segurança, para começar a combater os ataques de forma mais sistemática. Esse é um ponto. Outro ponto é, quando a gente paga, a gente está dando dinheiro para bandido. É que nem você vai lá no ponto de droga, compra droga, por isso que a droga não acaba, certo? E a gente está municiando os bandidos cibernéticos com muito dinheiro. Além de não ter a certeza que o ambiente vai voltar e teu dado não vai ser criptografado de novo. Já vi várias vezes isso acontecer. O cara pegou, subiu, depois, sei lá, tô sossegado agora. Depois de 15 dias, de novo. Tem um dado interessante também, Evandro. Uma em cada 4 empresas que pagam resgate, elas não recuperam. Sabe que compartilham com elas não funciona. Então, elas não se recuperam os dados que foram criptografados, tá? E isso aí é um número interessante. Se olhar 81% que pagou, 20% delas não receberam, não conseguiram recuperar seus dados, tá? Pagaram dinheiro à toa. Agora, eu vou falar um pouquinho da empresa que está por trás disso tudo, tá? Que é a VIM, não das invasões, mas a empresa que está por trás da ferramenta que a gente está se propondo aí apresentar para vocês, tá? Havia uma empresa americana, tá? Há algumas décadas aí no mercado, fazendo vamos chegar aí um pouco mais de 20 anos já, e ela, através de uma pesquisa do IDC, alguns parceiros globais, tipo Microsoft, AWS, Azure, Google Cloud, ferramentas de Kubernetes, tá? Ela está sendo qualificada aí como número 1 em proteção de dados, replicação, restore, tá? Recuperação segura, e também aparece no quadrante mágico do Gartner, inclusive, né, compartilhando o quadrante com vocês aí no último ano, agora, o quadrante de julho de 2024, ela continua aí no seu quadrante de líderes, tá? E um dado relevante que eu acho importante falar assim, para chegar no quadrante mágico não é muito fácil, para chegar no quadrante de líderes é complicado, né? Demanda muito trabalho, muito esforço, barrar a concorrência, tá sempre com um produto relevante, bem aceito no mercado. E a VIM vem fazendo isso por 8 anos consecutivos, tá? Ela está se mantendo nesse quadrante de líderes de uma forma muito assertiva, promovendo produtos aí de qualidade que atendem o mercado, que estão sempre se atualizando conforme o mercado vai crescendo. E ela não está deixando de fora a resiliência de dados, não está deixando de fora a segurança, não está esquecendo a inteligência artificial, enfim, o que está acontecendo no mercado. E quando ela visa resiliência de dados, tá? Ela trabalha com 5 pilares. Esses 5 pilares estão em backup, em recuperação de dados, liberdade de dados, onde eu possa escolher onde eu quero deixar o dado, se eu quero escolher colocar um backup local, para uma fita, para um ambiente imutável, para uma nuvem, enfim, eu tenho essa liberdade de escolha. A segurança de dados, né? Então ela já está olhando no monitoramento do teu ambiente e a inteligência também. Então esse monitoramento já agrega inteligência artificial para poder te ajudar a identificar mais rapidamente, né?
um ataque, um acesso, uma praga virtual que entrou no teu ambiente e ainda não aconteceu o day zero ali, a hora que ela é realmente ativada. Porque as pragas virtuais hoje, principalmente ransomware, nem sempre o fato de você ser infectado é a hora que ele começa a entrar em operação. Muitas vezes ele infecta o teu sistema e ele aguarda, fica ali, né, em estado quietinho, aguardando um day zero para ser ativado. Então vamos lá, como que a IA está mudando o cenário de backup e recuperação? Então quero, além de outras ferramentas de mercado, tá, só para vocês entenderem, eu vou trazer o que a Veeam ela implementou dentro do produto dela. Mas primeiramente, sobre isso, hoje muita ferramenta, principalmente de segurança, ela está implementando alguma inteligência artificial. Seja inteligência de mercado, seja inteligência de código fonte aberto, onde é adotado essa ferramenta e ela começa a ser suportada pelo fabricante. Para quê? Para dar celeridade, para encontrar mais rapidamente, para ser proativo e para ser assertivo, principalmente. Então, a Veeam, ela trabalha com a Yara, tá? Yara Rules, que são regras para identificação, análise de ransomware, de malware. É possível a gente fazer uma personalização de scripts para poder adicionar códigos. Ela ajuda na recuperação também. A automação dessa ferramenta, ela permite com que ela se integre com vários outros produtos de mercado, tá? Tem concorrentes da Veeam que usam Yara, tem parceiros da área de segurança, de cybersecurity que usam Yara também. Então, só para vocês entenderem, a ferramenta é eficiente a tal ponto que vários fabricantes estão adotando essa ferramenta, tá? E no fim das contas, como que ela ajuda? Otimizando política, otimizando recursos, fazendo uma ação proativa. E a Veeam, ela consegue usar essa ferramenta na detecção proativa de malware, tanto no backup quanto no restore. Então, quando eu olho o produto, essa aqui é a tela do produto para vocês entenderem, eu tenho ali uma opção de malware detection, tá? E nessa opção eu habilito esse produto para fazer uma análise nos meus backups. Então, a partir do backup ali de cada bloco, eu posso ter a possibilidade de detectar um malware, tá bom? E vamos lá. Quais as estratégias avançadas de proteção contra ransomware tem hoje no mercado? Quais são as estratégias que a Veeam adota, né? O que a Net Consulting também ela vai oferecer para vocês aí? Quais as estratégias que a gente consegue ofertar para que eu possa ajudar vocês, para que nós possamos ajudá-los a se proteger contra ransomware, contra malware, contra ataques? Primeiro, NIST. Eu acredito que todo mundo ouviu falar, mas assim, o NIST é um framework, mas basicamente é um grande consórcio global de empresas de segurança e fabricantes globais que se reuniram e falaram, poxa, vamos criar aqui uma metodologia, vamos criar um framework para a gente conseguir se proteger contra isso. Como é que eu me protejo? Então, o NIST, ele traz aí 5 pilares muito importantes, que é identificar, né, ataques, identificar dados sensíveis que eu tenho na empresa, proteger esses dados, detectar se esses dados estão sendo atacados ou não, se eles estão sadios ainda, saudáveis, né, não teve nenhuma infecção, responder a um ataque quando aconteceu, ou melhor, me permitir recuperar um backup, por exemplo, e por último, a recuperação. Essa fase de recuperação tive um desastre muito grande dentro da empresa. Eu tenho um plano B. Então, a Veeam, aqui colocando para vocês, ela trouxe isso e a ferramenta dela ajuda vocês, primeiro, identificar quais dados você não pode perder. Segundo, proteger, né? Como que você faz os seus backups desses dados essenciais. Depois, né, como detectar, né? Eu estou tendo corrupção de dados, eu estou tendo alguma perda de dados, meus backups estão sendo feitos, esse backup que foi feito, ele é recuperável? Quarto item, responder, né? Eu consigo restaurar esse backup? Eu consigo restaurar rápido? E por último, recuperar. Eu tenho um plano de desastre? Eu tenho um ambiente de desastre recover? Eu consigo colocar esse ambiente no ar? Eu testei esse ambiente? Enfim, a Veeam, tá? Ela consegue promover com os seus produtos para que você consiga ser atendido nessas 5 vertentes que atende a NIST. Então vamos falar, como é que a gente consegue eliminar a ameaça de ransomware? Vou trazer um relato aí, mas primeiramente, olhando a parte de identificação, o que é importante? Somente o backup, ele não é o suficiente. Então, a ideia é localizar o problema antes de você ter um problema. E como que eu faço isso? Monitorando, tendo uma análise proativa, tendo uma visibilidade em tempo real do meu ambiente, fazendo uma varredura para eu ter mais confiança, né? E de um produto que está pronto para SOC, que faz integração com o CIEM, que tem detecção de endpoint, que seja fácil de usar. Então, a Veeam consegue promover esse produto. O Ray Rust aí da
da Inisco, tá? Ele falou: o Avin está no centro de nossa estratégia de DR e ele está totalmente confiante na capacidade de restaurar os dados em um ataque de ransom. Então, deu para perceber que o Ray, ele não só faz backup, ele tem uma estratégia, ele testou essa estratégia e agora ele está dormindo mais tranquilo. A segunda etapa, proteção. Eu acredito que todos devem conhecer a regra 321, uma regra de mercado, né, que é muito usada para backup. Quando eu comecei meus primórdios de informática, eu acredito que vocês podem perceber aí pelos meus cabelos brancos, naquela época a gente falava: quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um. Isso funciona para backup hoje de uma forma um pouco diferente. Na regra 321, é importante você ter pelo menos 3 cópias diferentes de backup, tá? Do seu backup, sendo 2 numa mídia diferente e 1 offsite. E a Vim agregou a essa regra 1.0. Então, para a Vim hoje, essa regra é 321.1.0. O 1 seria um backup imutável. Então, a Vim fala: faça um backup imutável, tenha um repositório imutável para o backup. E o 0 é: quero que você, depois que fez o backup, esse dado seja recuperado, que ele tenha a capacidade de ser recuperável não só onde ele está, mas ser recuperável numa nuvem, ser recuperado num ambiente diferente. Então, a Vim, ela permite com que você faça isso, tá? Vamos lá, olhando ainda na aba de proteção, com opções de mutabilidade flexíveis. Quer falar alguma coisa, Evandro? A gente falou no início que cyber e backup, governança de dados, tem tudo a ver, né? A prova de utilização do framework da NIST fecha e tira qualquer dúvida com relação a isso, né? Então, faz parte do processo, né? Não dá para separar os dois assuntos. Perfeito. Mas fechando esse slide, só para vocês entenderem, hoje, com o Vim, eu consigo ter backup imutável dentro de casa, eu posso criar um repositório imutável dentro de casa, eu posso usar repositório das nuvens, repositórios compatíveis com Object Storage na nuvem hoje. É possível usar esse tipo de repositório como meu backup, principalmente backup imutável, tanto para o Capacity Tier, que é a primeira cópia ali de backup, como secondary copy também. Então, faço uma cópia desse backup para um repositório imutável. Então, mesmo que eu sofra um ataque de ransomware e que ele enxergue meu backup, a viabilidade, a capacidade dele conseguir apagar esse backup é bem reduzida. Olhando aí na área de detecção, monitoramento, olha o que eu tenho. Eu tenho um alerta aí nesse monitoramento de um backup suspeito, tá? Na prática, olha só a mensagem. Eu tenho uns arquivos suspeitos aqui dos últimos 5 backups, tá? O job finalizou, mas ele marcou que esse backup é suspeito. É isso mesmo, Evandro? Estou errando alguma coisa? Tá tranquilo? Não, é isso aí mesmo, exatamente. Aqui é o primeiro ponto, né, que normalmente a gente não tinha em soluções de backup, né? Ele te alerta, né, ele detecta que tem uma suspeita. Normalmente o que acontece e acontecia, e você faz o backup, meu backup está inteiro. A hora que você volta o backup, não é bem assim, né? Está infectado, exato. Aqui acontecendo o monitoramento também, está acontecendo uma anomalia que a gente fala. Se vocês observarem aí no decorrer dos dias de uso da CPU, estava muito tranquilo, abaixo de 20%, na prática abaixo de 10% de consumo. De repente, entre o dia 21 e 23, ele dá picos aí de 60% a 60%, 70% de consumo. Isso é uma indicação de que aconteceu alguma coisa nesse período. E, exatamente, fora do comum. Isso faz parte do monitoramento também. Mas o índice do monitoramento, olha ali o que aconteceu no meu data store, tá? desse mesmo virtualizador no mesmo dia. Olha o pico de data store que chegou. Olha aí os meus alertas, todos eles, o que está acontecendo. Então, nessa área de monitoramento, eu consigo identificar, tá, o que está acontecendo no meu ambiente, olhando os meus dashboard, olhando o que está acontecendo, olhando o comportamento do meu ambiente, da minha infraestrutura. E por último, tá, a Vim também traz o Vim Threat Center, que está integrado hoje no produto, que eu consiga ver também como é que está a minha capacidade, como é que está a minha análise de risco do meu ambiente. É um produto novo que veio nas últimas versões, tá, na última versão, para ser mais exato. Ele trouxe esse Threat Center, essa integração com os produtos da Vim, e ele me mostra se o meu ambiente está sadio, como é que está o risco dele. Então, aí eu tenho um ambiente que não está muito bacana. É um ambiente que, quando eu olho isso, eu penso: caramba, eu tenho que olhar esse ambiente
com um pouco mais de cuidado, eu tenho que entrar dentro dele e criar as proteções, atender o que está acontecendo. Penúltimo, né, olhando a resposta, né, como que eu posso responder a tudo isso? Lembra que eu comentei sobre o DR, sobre um ambiente de testes e tudo? A Vim consegue também orquestrar um DR de uma forma em que eu tenha testes automatizados de impacto zero, eu não preciso parar o meu ambiente de produção, eu tenha, depois desses testes, uma documentação dinâmica me promovendo conformidade com o meu negócio, permitindo ter relatórios acessíveis e de fácil compreensão, onde eu entenda todos os serviços, como que eles foram testados na outra ponta. Para quê? Para que eu tenha um DR seguro e que eu tenha segurança na hora de ativar um DR. E, por último, eu consigo ter uma recuperação com um clique. Né? E fechando essa cadeia aí do NIST, né? Como que eu posso me recuperar? Lembra que eu comentei que é possível hoje fazer um backup e eu possa me recuperar numa nuvem, né? Por exemplo, eu possa recuperar num outro ambiente? A Vim, ela permite com que, usando os seus backups, tá? A Vim, ela tem um padrão único que permite com que eu faça a recuperação do meu ambiente, que eu fiz um backup on-premise numa nuvem, permite com que eu me recupere no outro site, permite com que eu me recupere num outro ambiente virtualizado também. O fato de uma empresa ser atacada e ela levar algumas semanas para se recuperar, ela já sofreu. Ela já teve um custo muito alto. E somente o Vim pode restaurar após a perda do servidor de backup. Vamos lá, Evandro. Entra um pouquinho aí, fala um pouquinho aí para mim. Um comentário, né? Quando a gente está fazendo aqueles gráficos que mostram que você está vindo numa tendência e a partir do momento você sai fora de uma média histórica. Isso, a gente tem um dos pontos que a Net Consulting trabalha em todas as soluções que a gente propõe, né, como integrador, soluções inteligentes. Isso é na veia, né, inteligência da solução. Você não tem o Zezinho olhando lá para um dashboard, vendo o que está tendo de consumo. Você tem uma solução que, a partir do momento que configurado da forma correta, né, tem esse detalhe também, que é super importante, né? Ele te avisa, ele te ajuda na automação. Então, quando a gente for pegar lá a nossa metodologia, a primeira é soluções de inteligência para a gente automatizar a maior parte dos processos dentro de uma infraestrutura falando em cyber especificamente, que a gente está nesse assunto que a gente está tratando. Importante, a gente entende que as equipes de tecnologia têm que fazer cada vez mais com menos braços. Então, se você não tiver uma infraestrutura que ajude a fazer isso, infraestrutura, tecnologia, parceiros confiáveis, que te ajude nessa empreitada, você simplesmente não consegue fazer. E depois vai na sorte, né? Ou a hora que acontece você chora. Esse ponto que a gente precisa pensar, né, cada vez mais profundamente a respeito desses pontos, né? E finalizando esse slide, ele me traz aqui algumas opções que a Vim propicia, tá? Que é o Instant Recovery, por exemplo, conseguir recuperar uma VM ali entre 5 e 10 minutos, independente do tamanho dela. A integração com storage, então, é possível fazer hoje snapshot de storage também. Imagina você perder um virtualizador e, poxa, perdeu todos os dados que estavam no snapshot. Então, com o snapshot de storage, é possível recuperar um storage inteiro em poucos minutos, de tal forma que você coloque um ambiente no ar em pouco tempo também, tá? Opções de failover, de DR também são muito interessantes na Vim. Então, hoje eu consigo ter toda essa arquitetura, essas opções de recuperação. Fora que é possível, com backup local, fazer restore direto nas nuvens da AWS, da Azure e Google Cloud também, o que eu acho bem interessante da ferramenta, tá? Pensa que essa solução aqui, você pode fazer a contratação, mas a NetConsult pode prover para vocês também, como parceria estratégica. A gente está trabalhando com cyber, puxou para nós também algumas soluções para integrar na capacidade de recuperação da empresa, né? Que a gente nem está falando backup, a gente está falando, cara, não existe segurança 100%, em algum momento você vai ser atacado. Quando isso acontecer, você tem que voltar à operação o mais rápido possível. Então a gente entende que esse tipo de solução
ajuda na sobrevivência da organização, pensando naqueles números que a gente falou lá atrás. Por que a gente tomou isso como decisão também, né, de trazer essa solução para nós? Lembra que a maior parte dos ataques são pequenas e médias. Pequenas é um pouco mais complexo, porque normalmente é um ambiente um pouco mais simples. Mas quando a gente está falando em médias empresas, o risco versus o investimento que você tem que fazer numa solução de proteção, hoje não vale a pena correr o risco. Existe possibilidade para você, dentro da necessidade da tua realidade, a gente customizar algumas soluções que a gente pode compor uma solução dessa de continuidade de negócio. Beleza, e quando a gente tem um backup, onde vamos recuperar? Então, hoje, eu consigo portar um backup, eu consigo usar ele em nuvens com imutabilidade ou não, e consigo fazer o restore desses backups diretamente em VMs, em virtualizadores diferentes. Então, o ambiente que eu conseguir prover para a ferramenta, ela vai te ajudar a se recuperar. Tá bom? Eu tenho um caso para compartilhar. O cliente estava fazendo um backup local, estava tudo ali, uma cópia para a nuvem. Só deixava a cópia lá, não tinha nada até então. Num determinado momento, ele teve um sinistro muito sério na empresa dele, onde ele perdeu simplesmente o escritório, o data center ficaram inutilizados. E ele simplesmente viu aquele repositório na nuvem e falou: poxa, meu backup está ali, o que eu faço agora? Então, o Vim ele conseguiu se recuperar desse backup, colocar ali os serviços principais da empresa em funcionamento, e ele evitou com que passasse uma semana indisponível para o mercado. Então, ele conseguiu ali em um dia colocar pelo menos os serviços principais no ar. Isso realmente é uma estratégia que vale a pena ser pensada sempre, tá? O Vim também permite aí a verificação de recuperação, tá? Então eu consigo colocar escaneamento de vírus, principalmente quando eu estou voltando o meu ambiente, eu consigo usar o Stage de Restore, tá? Que é basicamente o que eu faço no Stage de Restore. Eu consigo passar um antivírus num backup ou nos discos desse backup antes de fazer a restauração propriamente dita. E agora, com a inteligência artificial, eu consigo também usar a inteligência artificial, a Yara, para também verificar se não tem malware também nesse backup, tá? Então, assim, eu estou dando mais poderes para a minha restauração ser mais segura e ter uma restauração limpa. Fora que eu tenho ferramentas também que me ajudam a abrir ambientes, tá, de testes sem consumir recursos de storage do meu hypervisor. Eu consigo levantar uma VM ali isolada do meu ambiente, num virtual switch isolado, para que eu possa subir uma VM, ver se está tudo ok, passar um antivírus, fazer alguma verificação nela de forma segura. Inclusive, tá, esse ambiente já é usado para fazer forense também. O pessoal já levantou VMs ali para fazer forense na VM para saber se um ataque, como que ele foi feito, tá? Cenário de recuperação gerenciada para cliente, tá? Então, assim, eu escolho o meu Restore Point, eu uso o meu antivírus para poder fazer verificação de uma VM antes dela voltar para a minha máquina virtual propriamente dita, tá? E com isso eu posso usar um antivírus que eu tenho de mercado integrado ali com a máquina, o Windows Defender, E7, Symantec, enfim. Não vou nem falar do Kaspersky, que tem gente ainda que usa Kaspersky, mas estou vendo que ele quase não está indo no mercado mais. Se eu achar uma infecção, eu posso optar por parar o restore, então esse restore não volta, ou eu posso optar por volta esse restore e desabilita as placas de rede dele. Então, eu acho bacana essa opção, porque muitas vezes a pessoa fala, peraí, está infectado, como que eu vou olhar essa infecção? Então, eu desabilitando a placa de rede dessa VM, eu consigo fazer uma conexão via console para poder entender o que aconteceu, como que essa VM está infectada, tá bom? E olhando aqui, fechando com o NIST, olhando o Vim Data Platform, que é a ferramenta que a gente está apresentando para vocês, né? Olhando aqueles 5 pilares do NIST, que é a identificação, a marcação dos dados relevantes para a minha empresa, a proteção desses dados através de backups imutáveis, a detecção de alguma corrupção desses dados através dos monitoramentos que a gente mostrou, as respostas, que é conseguir colocar um backup no ar rapidamente, conseguir colocar um backup em outro ambiente, caso for preciso. E, por último, me recuperar. Então, eu tenho proteções anti-malware, eu tenho proteções no backup, eu tenho proteções no restore, eu consigo colocar esse ambiente
em outro local. Para quê? Para que, no fim das contas, o meu negócio continue funcionando. Então, a Vim está aí proporcionando com que vocês consigam se recuperar de um ataque de ransomware, para que vocês consigam se recuperar de um sinistro, se for o caso, tá? E fechando aí com o Evandro agora, né, qual que é a oferta proposta pela Net Consulting. Acabei dando um spoiler desse slide aí, mas a ideia é que a gente consiga prover essa infraestrutura como serviço. A gente ser um braço das empresas, desde fornecimento de uma solução e colocar o negócio em produção, até a gente poder ser parte da organização e prover essa infraestrutura e essa garantia de aumento de taxa de sucesso na parte de recuperação do dado e colocar a empresa em produção de novo. Essa é a intenção da gente ajudar as empresas com o know-how que a gente tem para dar esse suporte. Quando a gente olha aí certificados de segurança, só para vocês conhecerem, tá? A Vim, ela tem alguns certificados, ISO 27001, SOC L1, L2. Então, os certificados de mercado, tá, que existem hoje, conformidade, compliance com outras certificações de mercado, a Vim também propicia. E a mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje é a seguinte: backup, ele é vital. A recuperação é tudo. E a Vim é melhor nisso. Ela é melhor no que faz, tá bom? Então, vocês estão com uma excelente ferramenta que está ajudando a suportar o ambiente de vocês e, principalmente, ele vai ajudar a recuperar o ambiente de vocês quando for preciso, tá bom? Vamos deixar aí com vocês também as fontes, tá? Do Trend Reports 2024, 2023 e outros links que foram usados aí na apresentação depois, tá? A gente vai compartilhar com vocês a apresentação. Fiquem tranquilos. Queria agradecer a participação do pessoal.